Você já se perguntou se nossas escolhas nesta vida ecoam na eternidade? Se a forma como vivemos, amamos e principalmente como tratamos os outros desenha o nosso destino final. A história que vamos contar hoje não é apenas um conto antigo, mas um espelho poderoso para nossa alma. Em uma cidade movimentada, sob o mesmo sol, viviam dois homens cujos mundos eram separados por um abismo de indiferença. De um lado do portão, havia um homem rico, cujo nome a história fez questão de esquecer, talvez por sua insignificância espiritual. Ele se vestia das cores da realeza, púrpura e linho finíssimo, e cada um de seus dias era uma celebração extravagante, um banquete de excessos. Já do outro lado, jogado ao chão, estava um homem chamado Lázaro, cujo nome significa Deus ajuda. Seu corpo era um mapa de sofrimento, coberto de feridas, e sua única companhia eram os cães que, em um ato de estranha misericórdia, vinham lamber suas chagas. O abismo entre eles não era de metros, mas de empatia dentro dos muros da mansão. A vida do homem rico era uma sinfonia de prazeres. O aroma de carnes assadas e especiarias raras flutuava pelo ar, misturando-se com o som de harpas e risadas. Seus amigos, todos igualmente abastados e despreocupados, reclinavam-se em almofadas macias, bebendo o melhor vinho em taças de ouro. Para ele, o mundo exterior era um ruído distante, uma realidade que não merecia sua atenção. Todos os dias, ao passar pelo seu imponente portão, seus olhos, se é que notavam, viam Lázaro não como um ser humano, um irmão em necessidade, mas como parte da paisagem suja da rua, um inconveniente a ser ignorado. A abundância em sua mesa era tão vasta que o que caía e era varrido para o lixo seria um banquete para o mendigo. Mas a ideia de compartilhar, de estender a mão, de oferecer uma migalha de pão ou de dignidade, jamais cruzou sua mente. Ele estava embriagado por sua própria fortuna, cego pela sua autossuficiência e completamente alheio ao drama humano que se desenrolava à sua porta. Já para Lázaro, cada dia era uma batalha pela sobrevivência. O sol que aquecia a pele do rico, para ele queimava suas feridas abertas. A fome em seu estômago era uma dor constante, um vazio que ele sonhava em preencher com as migalhas. Os restos que caíam da mesa farta do homem rico é o naupédia. Luxo não sonhava com púrpura ou banquetes. Ele desejava apenas o que era considerado lixo pelo outro. Sua existência era um testemunho silencioso da mais profunda miséria humana. As pessoas passavam, desviavam o olhar, tapavam o nariz. Ele era invisível, um espectro de sofrimento em meio à agitação da vida urbana. Os únicos seres que lhe demonstravam algum tipo de atenção eram os cães de rua. Eles se aproximavam, não para morder ou afugentar, mas para lamber suas feridas purulentas. Naquele simples ato, talvez houvesse mais compaixão do que em toda a mansão opulenta. Lázaro suportava a sua dor em silêncio, com uma resignação que guardava uma fé invisível, uma esperança de que sua condição não era o fim de sua história. A morte, o grande nivelador de todas as coisas, não faz distinção entre portões de mármore e o pó da rua. Chegou o dia em que o corpo sofrido de Lázaro não pôde mais resistir. Ele fechou os olhos para o mundo de dor e abandono, e em seu último suspiro, sua alma foi libertada. A Bíblia nos conta que ele foi levado pelos anjos diretamente para um lugar de honra e consolo, chamado o seio de Abraão. Não houve funeral, não houve luto na terra, mas houve uma recepção gloriosa no céu. Pouco tempo depois, a morte também bateu à porta da suntuosa mansão. O homem rico, em meio a toda a sua opulência e planos para o futuro, também deu seu último suspiro. Para ele, houve um grande funeral. Homens importantes lamentaram. Discursos foram feitos sobre sua grandeza,
e ele foi sepultado com todas as pompas e cerimônias que o dinheiro podia comprar. Mas enquanto seu corpo descia à tumba terrena, sua alma iniciava uma jornada para um destino completamente diferente. Um lugar que seus banquetes não poderiam adoçar. No pós-vida, a realidade de ambos os homens foi drasticamente invertida. Lázaro, que conheceu apenas a dor, agora estava em um lugar de paz suprema, consolado e em descanso ao lado do grande patriarca Abraão. Todas as suas lágrimas foram enxugadas, suas feridas curadas, sua fome saciada para sempre. Ele, finalmente, em casa. O homem rico, por sua vez, abriu seus olhos no Hades, o lugar dos mortos em tormento. O luxo, o conforto e o poder que definiam sua existência haviam desaparecido, substituídos por uma agonia indescritível. Ele estava em meio a chamas, e sua maior tortura era uma sede avassaladora, uma secura que queimava sua garganta e que nenhum oceano poderia saciar. De longe, ele ergueu os olhos e viu um cenário que o encheu de espanto e desespero. Viu Abraão, e ao seu lado, em um lugar de glória, estava Lázaro, o mesmo mendigo que ele ignorara por toda a sua vida. Aquele que fora invisível para ele na terra, era agora a visão central de sua agonia eterna. Em meio ao seu tormento, a arrogância do homem rico ainda não havia se extinguido. Vendo Lázaro no conforto, sua primeira reação não foi de arrependimento ou humildade, mas de dar uma ordem, como se ainda fosse o Senhor de tudo. Ele clamou em alta voz, sua voz rouca pela angústia e pela fumaça: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Note a audácia em seu pedido. Ele não pede perdão a Deus. Ele não se dirige a Lázaro como um igual. Ele ainda o vê como um servo, alguém que deve ser enviado para servi-lo, para aliviar seu sofrimento. Ele não compreendeu a natureza de sua situação. Acreditava que sua posição de comando na terra poderia, de alguma forma, se estender à eternidade. Ele queria que Lázaro, o homem a quem ele nunca ofereceu uma migalha, cruzasse o cosmos para lhe dar uma gota d'água. Era um reflexo perfeito da sua vida de egoísmo. Abraão, com uma voz que misturava tristeza e firmeza, respondeu ao clamor do homem rico, trazendo à luz a terrível justiça da situação. Filho, disse ele, usando um termo que denotava uma verdade dolorosa, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu, atormentado. Com essa frase, Abraão estabeleceu o princípio das consequências. A vida terrena não foi um acaso, mas um tempo de prova e escolha. Mas a resposta não terminou aí. Abraão revelou uma verdade ainda mais devastadora. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Este abismo não era físico, mas espiritual. Astorisque foi cavado não por Deus arbitrariamente, mas pelas próprias escolhas do homem rico, sua indiferença, sua falta de amor, sua recusa em ver o necessitado. O abismo representava a separação final e intransponível entre a justiça e a injustiça, entre a misericórdia e o egoísmo. Percebendo a finalidade de sua própria condição, o desespero do homem rico mudou de foco. Se não havia esperança, para ele talvez pudesse fazer algo por aqueles que deixou para trás. Ele fez um segundo apelo, desta vez aparentemente mais nobre. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento
em sua agonia. Ele finalmente pensou em outros. No entanto, seu pedido ainda estava enraizado em uma compreensão falha da fé. Ele acreditava que seus irmãos, que viviam da mesma forma extravagante e indiferente que ele, só mudariam de vida se vissem algo espetacular, um milagre, um fantasma vindo do além. Ele subestimava o poder da verdade que já lhes fora dada e superestimava o poder do sobrenatural para converter um coração endurecido. Ele queria um atalho para a transformação de seus irmãos, uma prova irrefutável que os forçasse a crer. A resposta final de Abraão é, talvez, o ponto mais crucial de toda a parábola. Ele rejeitou o segundo pedido do homem rico com uma sabedoria profunda e eterna. Eles têm Moisés e os profetas. Escutem-os, disse Abraão. Ele se referia às Escrituras, à revelação de Deus que já estava disponível para todos. A lei e os profetas já continham tudo o que era necessário para uma vida de retidão, justiça e amor ao próximo. Eles não precisavam de um morto ressuscitado para lhes dizer como viver. O homem rico, incrédulo, insistiu: "Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se." Então, Abraão proferiu a sentença final e poderosa da história: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Um coração que se fecha para a verdade revelada não será aberto por um milagre. A verdadeira mudança vem de ouvir e obedecer à palavra de Deus, não de buscar sinais espetaculares. Esta história, contada por Jesus, ecoa através dos séculos com uma pergunta urgente: quem é o Lázaro à sua porta hoje? Talvez não seja um mendigo coberto de feridas, mas um colega de trabalho solitário, um vizinho que passa por dificuldades, um membro da família que precisa de uma palavra de apoio, ou alguém em necessidade que encontramos nas redes sociais. O abismo não é criado pela distância física, mas pela nossa indiferença. O grande pecado do homem rico não foi sua riqueza, mas sua incapacidade de ver o ser humano que sofria diante de si. Esta história nos chama a abrir os olhos e o coração. As consequências de nossas ações, ou da nossa inação, são eternas. A vida é o tempo de construir pontes de compaixão, não abismos de egoísmo. Se esta mensagem tocou seu coração e te fez refletir, por favor, não aguarde para si.